Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. É, Nessa terça-feira, Educação Continuada, o GotaCast, idealizado pela Márcia Borck, enfermeira. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Então, o GotaCast ele foi idealizado para compartilharmos histórias verdadeiras, histórias que com resultados. E agradecemos a Márcia Bork por idealizar. A gente se emociona um pouquinho porque e sabe o quanto é importante isso, né, Márcia? A Márcia está presente aqui na sala, então é para compartilhar histórias de resultados, né, com os óleos essenciais. Me chamo Nice Pereira, sou farmacêutica, naturopata e hoje compartilho os óleos essenciais com o maior número de pessoas para que a gente tenha resultado, né? Resultado. Eu que vim da área de farmácia, então a gente sempre busca resultado com os óleos essenciais de uma forma natural para todas as pessoas que estão com a gente, que nos acompanham. E hoje, então, o GotaCast está aqui nós estamos aqui para conversar com a mãe Zaidiane, né, com a Zai, uma empreendedora, né, da área da beleza aqui em Bituba. E ela está aqui para compartilhar conosco seus resultados que ela teve com o filho Eric, né, na questão do espectro autista, que foi diagnosticado, né, alguns anos atrás, e quando assim aconteceu, ela veio pedir uma ajuda, né, compartilhando ali a questão. A gente sempre busca, então, né, levar para essas pessoas um pouco mais de acalento, né, uma leveza e que essa família possa ser ajudada e ter resultados, né, e fazer né, dessa questão um pouco mais leve, né, para a vida. E a Zai teve resultados incríveis e hoje ela vai compartilhar. E então, falando um pouquinho só da questão do autismo, o censo de 2022, ele teve um levantamento de 2 milhões, quase 2 milhões e meios, né, diagnósticos com o espectro autista. Então, olha a quantidade de pessoas, né, de crianças que vêm aí desenvolvendo né, o TEA. Então, a gente precisa de algo para ajudar essas famílias. E estamos nós aqui hoje, né, compartilhando aí um resultado incrível. Espero que possa ajudar outras mães, né, e aí com o uso dos óleos essenciais. A Zay já está na sala. Muito prazer, Zay. E vamos então Olá, começar, que é o nosso objetivo aqui, você estar falando com várias pessoas e poder estar compartilhando conosco. Seja bem-vinda, pode te apresentar. muito obrigada. Meu nome é Zaidiane, mas a maioria me conhece como Zai. É um prazer para mim poder levar um pouco de experiência e de resultado para outras mães que passam por maiores dificuldades ou até mesmo é, poder melhorar um pouco que seja a vida do tanto das crianças como da família como um todo. Então, eu vou contar um pouquinho da história do meu filho. Eu tive uma gestação muito tranquila, trabalhei até o final da minha gestação. Tive um parto relativamente rápido. E o Eric sempre foi uma criança que é, nunca me deu assim muito trabalho no cuidar. Era uma criança tranquila, uma criança, aquele famoso come e dorme, era o meu filho. Não sei se todo mundo está conseguindo ouvir bem. Sim, Então. Mas cada mãe conhece o seu filho, né? Tem aquele filho mais agitadinho, tem aquele filho mais tranquilinho. E o meu começou a apresentar uma reina fora do normal, entre 4 meses, e sempre assim no finalzinho da tarde. E hoje, com os conhecimentos que eu tenho, eu sei que era eu não diria até uma crise, mas era um começo.
porque era sempre no mesmo horário. Algo naquele período incomodava ele. Eu filmei, e daí, se alguém vê, até vai perceber que, nossa, nem é tanto, mas não era o normal dele, ele saía do normal dele. Mostrei para todos os médicos que eu tinha acesso, foram 7, e dentro desse período levou-se 4 meses. Até então, um médico disse que ele estava tendo uma crise parcial convulsiva, pelo vídeo que eu mostrei para ele. Ele me deu um parecer, solicitando o neurologista. 2 dias depois, eu consegui um. Ele fez uma série de testes ali, e daí ele achou estranho porque ele achou assim, era muito tempo dando convulsões para não ter nenhum atraso no desenvolvimento dele. Mas vamos investigar. Aí fiz os exames, ele até chegou a tomar por 3 meses o fenobarbital infantil, que é o Gadernal, e daí não deu nada. E o médico mandou retirar o medicamento. Eu até não queria tirar, porque não. Desde então ele não deu mais. Essa é a questão. Não deu mais aquilo ali. Mas aí lá pelo ano e 3, por aí, começou a me acender um alerta. Ele não falava, nem mamá, nem papá, nem pipi, ele não esboçava nenhum tipo de som. Aí na minha cabeça, né, eu sei, pronto, o que deu nele lá atrás afetou a área da fala. Fui atrás, aí o meu pediatra encaminhou pro neurologista, perdão, para fono. Ele começou, isso eu tô contando rápido, né, mas foram meses, tu consulta, daí, enfim, caminhamento e tal. Ele começou a fazer a fono, eu tô até com o primeiro laudo dela aqui, ó, que eu guardo tudo. Ele começou as terapias com ela em 17 de maio de 2021. Praticamente ele tinha recém-feito 2 anos, que ele faz em março. Ele nasceu em 2019. E daí, desde então, ele sempre está com essa fome, nunca saiu. E ela foi me indicando. Ozai, ele apresenta alguns aspectos do autismo. Leva ele na TO, levei na terapia ocupacional. A terapia ocupacional me encaminhou para neuropsicopedagoga, mas eu não tinha laudo. Eu fui fazendo o que eram me orientado. Coloquei ele na creche por conta, na minha cabeça, não, ele lidando com outras crianças e tal, vai estimular a fala. E sempre comentando, ó, ele faz tratamento para fone e tal, tal. Aí uma das diretoras falou para mim, ô Zay, se tu conseguir um laudo, eu consigo o professor 2 para ele, para estar ajudando o desenvolvimento e tal. Numa consulta eu já consegui o laudo porque eu já tinha 2 anos de tratamento. Porque o laudo se dá, tu consulta, o médico vai pedir uma 10 sessões de terapia com o profissional e o profissional vai passar o laudo e o neurologista dá o laudo final. Aí ele deu o laudo como grau 2 por conta da fala. E o Eric, na fono mesmo, ele apresentava, ela mesmo que foi me abrindo os olhos, ele apresentava algumas estereotipias de mãos. Ele amava ficar com um matinho na mão assim, ó, o tempo todo. A Anice, que me conhece há mais tempo, ela pegou essa fase. Ele andava em círculos, assim, sem. Eu até dizia que ele era. Ele tirava fino das coisas, ele não era de se machucar. Mas ele ia assim, de repente ele se esquivava e não batia em nada. E ele também tinha o hábito de deitar muito no chão, brincar com as rodinhas assim. Isso tudo, aí tu começa a estudar. Eu conheci a Anice através aqui do meu espaço onde eu trabalho, e daí a gente conversa muito no salão, né? Aí eu trabalho na frente da minha casa, então é praticamente uma extensão. Então, meu filho também vinha aqui no salão e a gente foi conversando. Aí ela me apresentou os olhos. Até então, porque eu não fazia uso de nenhuma medicação, é, por conta do. Como é que eu posso dizer? O médico nunca. Oi, só um pouquinho, cliquei em alguma coisa. Estão me vendo? Sim,
Então, por conta dessa questão da medicação que nunca foi me dada, porque o meu médico, o médico que atendia o Eric, ele sempre deixou claro que é melhor intervir em alguns casos quando chega a fase de alfabetização. Como o Eric não era uma criança que se violentava, não se batia, não batia em ninguém, essa medicação sempre foi procrastinada, nunca foi, não. Não é agora. E eu conversando com a Anice, aí ela disse. Osaio, tu conhece os Olhos do Terra? A gente tem alguns que vai poder ajudar essa questão do teu menino, dessa irritabilidade que ele tinha. Ele era muito intransigente, assim. Tipo, ele queria fazer o que ele queria. O não para ele parecia que o mundo ia acabar. E daí, como para mim, eu te confesso que eu não conhecia mesmo. Eu fui apresentada pela Anice. E eu não tinha nada que eu podia fazer. Então, tudo que me apresentavam, eu fazia, tudo. Me indicavam alguma coisa, tudo eu fazia. No começo, eu comecei a usar o Stiad, que é um mix para equilíbrio, que ajudou bastante essa questão dele, da irritabilidade dele, ele ficou mais sociável, mais calminho. Aí comecei a usar também o lavanda. Até o lavanda era uma questão que eu comecei a usar. E depois eu dei uma parada, porque ele sempre dormiu bem, mas acalmava também, né? E a Anice, ela comentou que às vezes a criança dorme, mas ela não tem um sono reparador. E o meu filho sempre teve um sono muito agitado. E eu reclamava para ela que ele tinha muitas olheiras. Aí eu voltei a usar o lavanda. Aí eu usava o frankincense, que é o olíbano, que é esse aqui. Esse eu usava quando ele tinha a moleira aberta ainda. Eu usava aqui assim na moleirinha dele. E ele sempre ia para a escola com cheirinho de essências e tal. Daí eu falava para as professoras, né? Que eu passava e tal, porque esse frankincense, as professoras adoravam cheirar ele, e daí ficava o cheirinho na cabecinha dele. E eu usava o rosemary, que é o alecrim também, para ele se concentrar mais um pouco. E daí ele começou a melhorar. Ele começou a apresentar evoluções. Não que ele estava de acordo com a idade dele, mas ele não estagnou. Ele, com as terapias, ele sempre fez muita terapia e eu sempre fui muito constante. É igual os olhinhos. Quando eu começo a passar, eu boto uma rotina também. E até uma coisa que às vezes eu comento com a Anice, eu tenho um filho mais velho e o sábado acaba saindo um pouco da rotina e a gente não consegue manter assim. E o meu filho às vezes entra aqui no salão e vem no meu ouvido perguntar se eu já passei os olhinhos no meu filho pequeno, porque ele já nota a diferença. Ele fica inquieto, sabe? Parece que não tem nada que foque ele para ele brincar ou para ele desenhar. Ele fica sem foco, a palavra parece, que ele não acha nada para usar o tempo dele. E desde então, eu falo para os médicos que eu uso o lavanda, todos os olhinhos dele, sempre falo. O que eles mais falam, tudo que tu puder usar para ajudar, continua. E desde então, eu consulto com meu filho 2 vezes por ano com o neurologista. Ou as terapias são semanais. Atualmente, ele está fazendo 4 terapias semanais. O semestre passado, ele chegou a fazer 9 terapias semanais. Assim, ó, o avanço que ele teve do ano passado para cá foi absurdo. Até eu comento com a Anice que se ela tivesse falado assim para mim, ou qualquer outra pessoa, se alguém tivesse falado para mim assim, ô Zay, não te preocupa, o ano que vem, que ele tá na primeira série. O ano que vem ele vai deslanchar, não te preocupe. Eu estava muito preocupada com o primeiro ano. Porque creche é mais brincadeiras, é um ambiente mais acolhedor e que a criança se sente mais à vontade. E desde que ele entrou na primeira série, para uma escola nova,
Ele me surpreendeu de uma maneira que foi que assim eu guardo tudo porque as pessoas não acreditam. Porque muita gente não conheceu ele lá no comecinho, igual a escola nova. Não conheceu ele lá no comecinho. Eu mostrei, levei para a escola o portfólio da, do ano passado, do segundo semestre de 2024, que está aqui. Eu levei para as professoras verem, para elas saberem o quanto ele evoluiu, sabe? Ele deu uma reviravolta. E assim, ó, e eu acredito muito que foi nos olhos do Terra. Porque depois que eu comecei a ver realmente o resultado, eu sempre fui muito frequente no que eu me proponho a fazer. Mas assim, a Anice me indicava aquele alinho, eu usava aquele alinho. A Anice me indicava um, eu usava. Mas às vezes aquele alinho, por exemplo, ela me indicou um, acabou, me indicou outro, acabou, e eu só ia usando o que ela indicava no momento. Hoje em dia, atualmente, ele usa 5 olhinhos por dia. Eu passo 3 vezes no dia. Passo de manhã antes de ir para as terapias, antes dele ir para a escola e após o banho. Todos os dias, é sagrado. Aí, e eu percebi que a constância, que às vezes as mães ou a própria família quer algo mais imediato, algo que tomou um remédio já. E às vezes precisa ter mais constância no que vai fazer. Hoje em dia, até eu comentei com a Anice, faz umas 2 semanas, eu levei o meu filho para terapia, que é a mais velha que está com ele desde o começo, que nunca parou. E eu não passei os olhinhos de propósito. Eu já senti diferença dentro do carro. Sabe quando nada tá bom? Abre o carro, não quer. Quer botar o cinto? Não. Sabe? Nada tava bom. Aí ele já ficou com muita rigidez cognitiva, que é o que eles falam, né? Nada ele quer fazer. Aí ele tá 5 anos com essa fono. Na recepção, às vezes ele não deixava ela conversar com outro pai, e ele já puxava ela pela mão para levar da sala dela. Dessa vez ele não queria entrar. Ela teve que convencer ele a entrar, dizer que tinha um brinquedo e tal e tal. Aí no final ela sempre chama a gente para dizer: "Ah, ele fez aquilo outro". E daí ela falou: "Ai, hoje quase não rendeu, ele estava inquieto, ele estava irritado". Aí eu falei para ela assim: "Eu não passei o olhinho do Terra nele de propósito para ver se vocês viam a diferença". Ela começou a rir, e daí eu falei: "Eu já vi diferença no carro". E daí o engraçado é que na mesma semana eu até passei para a Nice também, uma menina que também tem o espectro do autismo e vai lá e ela é apaixonada por cheiros. Lá na recepção tem uma série de essências para ambiente e ela gosta de cheirar. Aí a minha fono me pediu quais são os óleos que eu uso no Eric e quais são as e quais são os horários, as formas, e me passei todas as informações, contato da Anice, tudo. E essa mãe já comprou e já está usando. Até o dele eu guardo aqui nessa bolsinha que já tem até o nome dele. Ele, eu uso todos esses, depois eu vou falar deles um por um. O meu filho, ele vai trocar de roupa, ele já se deita para receber a massagem. Já é, já é hábito dele. E é uma coisa que, tipo, o que eu uso atualmente é só passado na coluna e na sola do pé. Quando eu falo isso, as mães, assim, algumas que eu tenho oportunidade de falar, porque elas falam, nem é digerido? Não, é só passado na coluna do pé, só uma massagem, né? É só uma massagem. Aí elas ficam assim, bem incrédulas, parece, sabe? Como se tem que beber para funcionar. E não é. Até eu peguei aqui para vocês dar um. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse é o portfólio do meu filho. Ó, vocês estão vendo? Segundo semestre do. Olha o que ele fazia. Era isso aqui. Isso é o segundo semestre, tá? Vocês estão conseguindo ver? Era esse o tipo de coisa. O que está escrito aqui é a professora, né? O mundo para ele era isso daqui. E era ainda com aquelas, sabe, essa que eles falam que é
assim. Ele não escrevia assim, era assim. Aí, agora, olha o caderno dele do primeiro ano. Quantidade de coisas. Eu vou mostrar aqui, mas isso tudo, deixa eu ver olha, não sei se vocês conseguem ver a escrita dele aqui. Eu cheguei aí na escola para perguntar se era ele, porque eu também não acreditava. Eu achava que era a professora que estava fazendo isso. Eu não acreditava no meu filho. Eu não acreditava que ele poderia me surpreender como ele estava. E assim, ó, o boletim dele desse ano, a nota mais baixa foi 8,5 em português e 8,5 em matemática. E o resto tudo 9, 9,5, 9, 9,5. E daí, assim, ó, eu sou durona, vocês não vão me ver chorar. Mas assim, ó, isso pra mim, porque o que que uma mãe de autista ela sente? Ela vai morrer, e daí? Quem é que vai cuidar do meu filho? Então, o que eu queria do meu filho é que ele fosse independente, independente de faculdade, independente de. Queria que ele fosse independente. Hoje em dia, o jeito que o Eric está agora, eu já sonho para ele uma faculdade. Eu já sei que ele está com capacidade para isso. E daí, assim, ó, vocês me perguntam, o que que tu acha que virou essa chave, né? Não sei te dizer, só sei que eu faço tudo que eu continuo fazendo, porque eu acho que tudo ajuda um pouco. Talvez uns mais, uns menos, mas assim, eu tenho gravado na minha memória quando eu comecei a usar o óleo de copaíba, dia 16 de dezembro do ano passado. No mesmo dia, né, os outros, se vocês me perguntarem, mas não vou dizer assim, os outros não são importantes. Não, são. Eu acredito que é um todo, é uma junção. Talvez que se eu usasse só o copaíba sem os outros, não ia dar esse resultado. Acho que um complementa o outro. E daí eu saí do meu trabalho aqui e fui para dentro de casa. Eu sempre tento dar uma atenção para ele, até para estimular. Eu tenho 17 minutos de vídeo gravado de uma brincadeira de tabuleiro, de alfabeto, formas, cores, números, 17 minutos. E é uma brincadeira que é assim, ó, eu faço a minha parte, tu faz a tua. Quando a gente fazia a nossa, ele saía, não queria saber. Ele só se interessava quando era ele brincando. Quando o outro estava brincando, ele não se interessava. E eu tenho ali 17 minutos gravados no meu celular. E nunca, o máximo que ele ficava numa brincadeira com a gente era uns 3 minutos. E daí eu comentei como é que se deu esse óleo de copaíba maravilhoso? A Anice. Aqui no salão, a nossa conversa é o Eric, né? O Eric tá bem, o Eric não tá, como é que ele tá? Aí eu assim, não, tá bem. Eu consultei com o neurologista da PAI, porque ele fez tratamento lá na PAI por um tempo, e eu queria um laudo dele. E daí consultamos, e daí o neurologista da PAI comentou assim: Ô Zay, o Eric é um forte candidato a usar cannabis. Deus, tá, tudo bem, mas vamos fazer uns exames. Ele mandou fazer um elétrico primeiro. Eu comentei com a Anice, aí a Anice disse, então por que que tu não usa o Copaíba? Deus, tá. Aí ela me explicou que ele tem quase o dobro do beta-caroteno, que é uma das substâncias que é retirado da cannabis. Aí eu já encomendei, e hoje ele tá pelo meio, eu já encomendo outro. Já encomendo outro porque eu não quero ficar sem. E assim, ó, eu vi muito resultado. Aí hoje em dia, como é que eu faço para fazer? De manhã, antes de ir para terapia, ele toma o café dele, tá? Vou arrumar ele para ir para terapia. Ele já deita na cama. Eu passo esse Calmer aqui, que é um mix calmante, que ele já tem ele já é dissolvido. Aí eu passo na coluna dele. Depois eu passo 3 gotas do frankincense, que é o óleo de olíbano. Passo 3 gotas do óleo de alecrim, que eu passei também no meu filho para ele fazer a prova do Enem agora. E 3 gotinhas do Copaíba.
Aí massageei a coluna dele ali, só na coluna mesmo. E com as mãos já sujas, eu faço a massagem no pé, nos dois pés. Aí tá. Aí depois, para ir para a escola, a mesma coisa. Eu repito aqui toda essa esses três óleos, esses quatro. Aí à noite eu não passo o alecrim, que é para concentração. Aí eu coloco no lugar do alecrim o lavanda, para ele ter uma noite de sono mais agradável, mais tranquila, porque ele dorme bem, mas ele se debate muito. Ele é muito agitado no dormir. Aí isso vai fazer com que ele fique mais tranquilinho. E assim, ó, pra dormir é 10 minutos, tá? 10 minutos que eu passo isso daqui, ele tá dormindo. E o sono dele é do quê? De umas 8h30, 9 horas até umas 8 da manhã. Então, assim, ó, eu queria que mais pessoas que tivessem oportunidade de conhecer e testar, porque assim, se eu acredito que o meu filho teve esse resultado, que é surreal, assim. Eu acredito que vai ajudar muito mais outras crianças, até porque as medicações são importantes e tal, mas muitas vezes as medicações acabam perdendo o efeito pelo um uso prolongado. Então, esses olhinhos não têm essa dependência, né? A criança não vai ficar acostumada, não sei qual é a palavra certa é, igual a medicação, porque até um caso que está acontecendo na escola do meu filho, tem um amiguinho dele que eles já estão 4 anos juntos. E esse ano ele regrediu tanto, a ponto de estar indo uma vez para a escola 1 horinha. E ele era equivalente ao Eric, mas ele usa medicação. Às vezes, assim, eu queria ir lá e colocar nele. Mas, claro, a gente tem que ir com jeitinho, com respeito, com paciência. Mas como eu queria que o povo acreditasse que realmente ajuda. É uma coisa que também, assim, ó, eu tenho, eu tenho alguns sobrinhos, até aconteceu um episódio, a minha irmã precisou viajar. E ela deixou o bebê dela. Ele era bebezinho, assim, eu acredito que ele tinha uns. Não lembro bem a idade, mas ele era de colo ainda. E ela não queria testar, deixar comigo, porque ela disse: "Ai, se ele chorar, eu não vou ir viajar tranquila, então não vou testar." Ela só deixou. E daí eu fiz toda a rotina de janta, dar banho e botei o lavanda no pezinho dele, né, para ele dormir. Botei o lavanda no pezinho dele. Ele dormiu a noite toda. Ele tomava mamadeira, tomou 2 vezes, assim, mais meio sonolento. E eu lembro que o meu pai veio aqui para ajudar a olhar ele, que o meu pai era bem próximo dele. Hoje em dia ele tem 3 aninhos, mas ele era bebê. E o meu pai chegou e era umas 7h30 e ele estava dormindo ainda. E a minha casa é pequena. Aí o pai assim, cadê o Luiz? Tá dormindo? Daí ele assim, nossa, lá na casa da Tati ele acorda 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã. Aí o pai foi lá ainda ver se ele estava bem. Aí eu passei uns olhinhos ali para ele se acalmar. Mas enfim, Hum. não sei se alguém tem alguma dúvida, mas resumidamente, claro que a gente tem dificuldades ainda, mas assim, ó, ele está em progresso, melhorou muito. E a única coisa que eu faço além das terapias é usar os olhinhos do Terra. Zay, você então não está usando medicamento nenhum no momento, isso? Não. Não tô, e até a última consulta que eu fui agora foi em agosto. Eu até, vou falar a real, eu até dei o celular pro meu filho para deixar ele irritado, pro médico ver o pior dele. E o médico disse, não, ele tá muito tranquilinho, tá muito bem. Aí eu até pedi para ele um parecer para me levar para a escola. Porque muitas escolas acham que é a família que não deseja colocar, é, como é que eu posso dizer, colocar a medicação em prática, né? Então, como eu não sou contra a medicação,
mas eu sou a favor do uso necessário. Se ele acha que não é necessário, não vou eu que vou. Então, mas assim, ó, ninguém acredita que ele só usa os olhinhos da terra, tá? Todo quem convive com ele acha que ele toma medicação. Olha só. O nível é nível 2, Dai? Ou qual é o É nível? nível 2 por conta do. Claro, ele já melhorou em vários aspectos, mas a fala, ele ainda é bem atrapalhado. Assim, quem convive com ele consegue entender melhor, mas ele tem bastante dificuldade na fala. Mas ele socializa, né? Ele Sim, ele socializa. tem, eu falo ainda com quem tem contato comigo que ele é um autista fora da curva, digamos assim, com esse tratamento. Ele não tem problema com público, com multidão, com som alto, com luz, com pessoas. Se ele chega aqui no salão e tem alguém que ele goste, ele vai bem pertinho, ele chama para dentro de casa. Só porque essa questão da fala e a rigidez cognitiva, a estereotipia que ele tinha, e ele não era verbal quando eu comecei o tratamento com o Doterra e com todas as terapias, ele não era verbal, ele não falava nada, ele cantava, mas ele não tinha. E depois ele começou a falar, mas não era uma fala que eles chamam de fala efetiva. Ele falava palavras soltas, ao vento, digamos assim. Uhum. E daí agora não, agora ele já tem uma fala expressiva. Ele não tem ainda um diálogo, mas tipo, ele consegue pedir o que ele quer, o que ele. Agora até nós estamos em tratamento na fono, contação de história, porque ele tem dificuldade em elaborar o que está pensando e falar ao mesmo tempo. Tipo assim, pra te entender o que ele fala, você tem que parar, fala com calma. Aí tu consegue entender. Até o começo do ano, lá na época da Páscoa, a gente fez a cirurgia no freno lingual dele. Ele deu uma boa melhorada na questão da mobilidade da língua, mas ele ainda tem dificuldade. Daí, quando a criança tem não verbal ou tem atraso muito grande na fala, ele já se enquadra no grau 2. Sim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Zai? Fazer algum comentário? Ai, Sim, primeiro assim que a tua história tem que chegar muito mais longe, viu? Você tem uma fala maravilhosa, tranquila, contextualiza tudo com muita clareza. Então, parabéns por esse depoimento. E eu quero fazer uma correção, a Anice no início se emocionou também, né? Porque o GotaCast não é que eu criei. Não, ele mudou de nome, na verdade são depoimentos reais, né? Mas a Anice é parceira, a Sandra também que está aqui, para que a gente continuasse com essas histórias reais, histórias reais. Então, sim. por isso que cabe essa emoção, né? Da gente dividir isso com as pessoas que o universo vai trazendo. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite da Eu, Anice, que venham outros, né? Aí, através de todos vocês que estão participando aqui, o GotaCast é para todos, tá? Ele só tem, na verdade, o GotaCast é porque eu gosto de inventar nomes, né? Cada um tem essa coisa assim. Então, eu só não deixei essa história real ficar sem fazer parte das educações continuadas, e a Anice foi uma grande apoiadora nisso, né? Então, em relação ao teu depoimento, assim, eu fico encantada com o olhar materno. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque não é só a percepção do filho, é a percepção da formação do ser humano, né? Então, eu trabalhei em UTI neonatal e muitas vezes o olhar materno ou paterno, que ia lá fazer a visita, ficar ao lado de um bebê pré-termo, né? Muitas vezes esse olhar salvou vidas dentro de um ambiente hospitalar. Por uma posição inadequada, por um regurgitamento, alguma coisa que a mãe
bateu ali, ela chamava o pessoal da enfermagem, e eu sempre dizia, quando uma mãe chama, vai lá e olha, mesmo que você esteja acreditando no monitor, mesmo que você esteja tenha saído de lá e tenha deixado tudo em ordem. Então, esse teu depoimento que você fala aí no início, dos 4 meses, de já ter essa sutileza de perceber algo diferente, né? E ficar atenta. Então, isso é coração materno, né? Então, é, e assim ninguém quer enxergar esse diagnóstico, porque ele se confunde muito, né, Zai? Porque Sim, as crianças, nós, seres humanos, nós temos muita energia. Até os 20 anos por aí, a gente tem aquela fábrica de NAD, né? Muito ativa. Depois que a gente vai perdendo isso, são aquelas coenzimas que mantêm as células vivas. E aí tem essas crianças que são mais agitadas, que pulam o dia inteiro, onde muitas vezes, erroneamente, já entram com medicações calmantes, literalmente fazendo o cérebro, né? E sim. você foi um amor materno, você foi aceitando as orientações e que bênção, né? Esses médicos também que não, que disseram, não, o que você está fazendo tá bom. Gente, isso é maravilhoso, né? A gente tem que agradecer por isso. E eu até vou dar uma sugestão que você falou ali, que você enxerga com outras mães, até na escola. Até escrevi aí no chat, leva a Anice lá numa apresentação para os professores, deixa levar os Uhum. olhos de uma forma indireta, né? Convidar as mães para conhecerem, e aí você levar esse seu depoimento, que isso é avassalador, isso é transformador na vida das Até a crianças. gente já está tentando organizar para ela ir na nossa Maia aqui em Bituba. Isso, Ela, ela tá. Nós estamos se organizando para ela ir lá até para as terapeutas, porque as isso. terapeutas também não têm tanto conhecimento como É muito. deveria em relação a isso. É, Muitas que eu comento começam a usar os olhinhos de outra forma por conta do que eu falo. sim. E o que você falou também, né? Que as pessoas acham que tudo. Porque Doterra mudou muita coisa, né? No mundo, no Brasil, com óleos realmente puros Sim, e que alguns, dependendo da idade, possíveis de serem ingeridos, sim, certo? Então todo mundo acha que essa ingestão é o que salva determinadas situações como sim, apoiador, mas aham. não. Tudo que a gente. E isso é muito importante, pessoal, né, Nice? Tudo que a gente coloca na pele é absorvido. Sim, Então, tudo que a gente tem que olhar num contexto de quantas coisas que vão causando disruptores no nosso organismo e que a gente coloca na pele, como perfumaria, coisas sintéticas, né? sim, Muito legal essa tua história. Eu anotei todos os óleos aqui que você mencionou, né? Gostei bastante dessa mistura, passar só na coluna e depois sola dos pés. Isso aí é parecido com aquela sinfonia das células, que é uma técnica também aí bastante difundida, né? Faz cheirar, passa na coluna e sola dos pés. Então, uma forma simples que todos nós podemos aplicar isso, né? sim. Ó, a Neia está perguntando aqui, começa na coluna cervical até o sacro. Gente, coluna Isso, inteira. O eu que que fiz é a mesmo. coluna, né, Nícia? É lá do sacro, lá embaixo do cóccix, Isso. puxa até Começa o na topo da coluna, cabeça é, ainda. na, Isso, na, aqui no occipital, né? Aqui na Isso, cabeça e vai até no cóccix. isso. Eu tenho uma E, curiosidade, sim. Zay, você falou da moleira, né, a tal da fontanela. aham. Com que idade que você percebeu que fechou assim a fontanela dele? Ele passou um pouquinho dos 2 anos. Passou um pouquinho dos 2 anos, mas quando a Anice me indicou, ele ainda tinha aberto. Daí eu passava esse específico na muleira. Perfeito. Não, maravilhoso, né? Acho que ali já foi uma benção você ter pingado esse óleo aí na moleira, né? Na fontanela, porque isso já começou a cuidar dessa Fontanela. parte, né? Da, da, Sim,
Eu estava aqui reunindo as coisas para me lembrar também de algumas coisas e eu peguei alguns vídeos que esse Google Fotos ele é maravilhoso, né? Botei lá vídeos de quando ele começou as terapias, cara, ele não falava nada, 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 nada. Era assim a terapia toda, só a voz do profissional. Ele só ria, ria e rodava e girava e pulava. Como ele evoluiu. É. Ô, Zay, tem uma pergunta aqui da Márcia Brits. Ela pergunta quais as principais mudanças que notou após o uso do Copaíba e como usou ele. Ela acha que perdeu essa partezinha ali que você comentou sobre o Copaíba. Então, eu acredito, assim, ele melhorou, ele deu, assim, uma melhora, se eu fosse botar em porcentagem, 80%. Mas na parte, eu vou dizer a grosso modo, na parte cognitiva, na parte de aprendizagem, na parte de educação, na parte das disciplinas, coisa assim, ele tá lendo, ele tá lendo. Sabe que é uma criança que começou o ano. Eu tenho foto, eu tenho vídeo na terapia, abril desse ano, ele escrevendo ainda assim, ó, tá? Ele rabiscando. E ele tá lendo, ele faz cálculos assim, e tá. Algumas pessoas acham que tem autista que é muito inteligente e tal, mas ele tá dentro da normalidade da parte educacional, ele estava super atrasado no início do ano e ele está adiantado. Na parte que eu digo lá na escola de aprendizagem, ele deu uma melhora surreal. Ele estava atrasado, ele correu, digamos assim, e ele superou as expectativas de todas as professoras e todos os profissionais. Ele evoluiu muito esse ano. E eu acredito por conta desse foco, dessa concentração, porque assim, ele não parava nem para brincar com a gente. Não era interessante para ele ver o outro brincar. Então, hoje em dia, ele presta atenção no que falam. Até tonte, tava eu, meu filho e ele, o mais velho, eu tenho 16, brincando de bingo, bingo infantil. E já é uma coisa que a própria fono orienta a gente fazer para estimular a fala. E daí o bingo, eu fiz bingo de cartelinhas de animais e tal. Cada um ficou com dois e as pedrinhas ficavam no meio e cada um pegava e dizia, por exemplo, eu peguei a galinha, quem tem a galinha? Aí quem tinha que falar. E ele pegava, ele fazia bem assim, eu peguei a galinha, eu tenho a galinha, muito bonitinho. E eles esperavam, eram três. Ele esperava a vez e eu não precisava falar. Agora espera, agora é humano. Não, ele ia. Isso nunca. Ele não fazia isso. Ele não tinha essa troca de olhares, sabe, de esperar o outro. Essa brincadeira entre ele. Eu dizia que ele era muito autônomo nessa parte. Ele não precisava de ninguém para brincar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, ele se interessa, ele brinca, ele gosta de estar com outras crianças, ele faz brincadeiras em grupo e ele consegue acompanhar, não é só estar ali, ele faz parte. Eu tenho uns vídeos que as professoras me mandam, sabe aquele bota um balão aqui no peito e a outra criança eles têm que andar juntinho para o balão não cair? Nunca que ele iria fazer isso. E agora ele faz. Ele dançou a quadrilha esse ano. Até, eu chorei na quadrilha, eu chorei. Nunca ele dançou todinha a quadrilha. Eu chorei na quadrilha. E assim, ó, com um chapéuzinho todo. E assim, ó, sem a Pro2 do lado, tá? Sozinho. Sozinho. Então, assim, ó, nunca ele fez isso. Não que eu não. Que eu não. Incentivasse ele a fazer. Mas eu sempre deixei claro para as professoras: se for para benefício, deixa ele participar. Mas se não for, não obriga. Então, assim, ele nunca ia querer, né? Ele não participava. Então, assim, o Copaíba, e junto com todos os outros olhos.
fez o meu filho, em um ano, melhorar 80% em tudo. Ele tá mais autônomo, ele tá paciente, ele tá muito educado. Hoje em dia, a gente passeia, eu não tenho aquela preocupação de estar o meu olhar o tempo todo em cima dele. Até nós, agora nas férias, eu e a minha irmã passeamos com os nossos filhos e a minha mãe, enfim. Ela tem dois menores, eu tava ajudando ela a cuidar dos pequenininhos porque o meu já tá mais independente. Então, assim, ele melhorou muito, assim, é fora do. Tem as dificuldades dele, tem. Ele tem os comportamentos que a gente diz, assim, que as estereotipias, ele adora fazer assim, mas hoje em dia isso não atrapalha mais ele. Ele consegue focar quando ele precisa. Então, para mim, eu não largo mais todos que tá aqui, porque na real, eu não sei, é a junção, eu acredito que seja a junção. Até às vezes, esses dias a gente foi passear no shopping e eu realmente esqueci de passar. Esqueci de passar, mas eu levo no carro, eu levo dentro da minha bolsa. Aí o meu filho assim, ô mãe, tu não passou o olhinho, né, o mais velho? Aí eu fiquei pensando, porque sai fora da rotina. Então já foi um dia que a gente acordou mais tarde, enfim, porque ele tava bem assim. Ele fica até mais tarde se necessário. Aí eu fui lá no banheiro, levantei a blusa dele e passei. Só não passei na sola do pé para não ter que tirar o sapato. E assim, ó, deu 10 minutinhos e ele já tava de boa com a vida, como diz outro. Sabe? Aceitando tudo que a gente falava. Vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. Enfim, é, Maravilha, excelente. Osai, só tem uma perguntinha aqui. A Neia está perguntando, tem que dissolver o óleo? Como é que você usava direto na coluna? E quais os óleos também, né? Coloca aqui pra gente que você está usando agora no momento. é, eu passo primeiramente esse Calmer, que é um mix calmante. Eu passo esse aqui primeiro, que ele é de roll-on. Antes eu passava um olhinho de coco, que a Nice me indicou que ele era para dissolver melhor. Aí eu passo esse de manhã, antes de arrumar ele para ir para terapia. Tá com a roupinha de dormir? Aí vou trocar a roupa para ir para terapia, ele tá peladinho, eu boto. Aí eu coloco 3 gotas do alecrim, que é o rosemary, só vou pingando. 3 gotas do copaíba e 3 gotas do frankincense, que é o óleo de olíbano. Aí eu massageio, massageio, massageio. Não espalho. Eu só faço assim, só mesmo ali na coluna. Até lá embaixo eu vou. Depois a mão tá lambuzada, eu faço na sola do pé. Aí, e esse processo eu repito de manhã e antes de ir para a escola. Aí à noite, assim, é coisa da minha cabeça. Como esse daqui se concentra, eu tiro esse, que é o óleo de alecrim, o rosemary, e coloco no lugar o lavanda. Mas aí eu coloco lavanda, eu coloco o rosemary, o frankincense e coloco o copaíba e o mix calmante também. Então, à noite a diferença é que eu retiro o alecrim e coloco lavanda no lugar, mas continuo pondo todos esses quatro. Aí eu já Excelente, vou. excelente. Ah, e olha só, né? A constância da ZAI, né? Isso é importante, né? Não usar por um certo período curto ou usar alternadamente, né? Então, essa constância, essa sequência de uso gerou, né? Chegou num resultado aí que hoje ela nem esperava. Então, quanto é importante, né? A continuidade no uso dos óleos essenciais. Isso é muito é, importante, né, para as mães que usam, a gente que usa qualquer questão de saúde. Então, essa sequência faz toda a diferença no resultado. E hoje em dia, não só eu sinto a diferença dele com os olhinhos e sem os olhinhos. Toda a rede dele já sente diferença também.
quando ele está com o olhinho e quando ele não está. Já fiz esses, já até comentei aqui, né? Propositalmente para ver se elas viam a diferença, se era só coisa que eu via, né? Mas elas também estão percebendo. Ô, Zay, fala uma coisa para mim. O que que significa Anis Pereira na tua vida hoje? A minha salvadora, a que abriu. Olha, não tenho palavras, ela. Porque Porque assim, a gente- eu sempre eu procurei muito para ajudar o meu filho, assim, o que eu podia fazer, eu fazia mais do que eu podia fazer. Porque eu queria e quero deixar ele um adulto independente. E por conta de tudo que eu fiz, eu não via muito resultado. E os olhos me trouxe esse resultado, e mais do que isso, a esperança de continuar fazendo. Porque muitas mães não acabam não vendo grandes resultados e acabam desistindo. Porque não é, é fácil, não porque é, é, é a gente constante. sempre a gente sempre fala, o o óleo transformou, mas na verdade, se a Nice tivesse ficado calada, nada disso tinha chego em você, né? Muito menos no Sim, seu filho. Então, é, o gota na mão é o que transforma vidas mesmo. Claro que nem todos vão aceitar, alguns vão ser mais resistentes. Por isso que é importante a gente participar desse GotaCast e depois, pessoal, divulgar essa live aí que a Anice vai deixar gravado lá no YouTube dela também, né? Porque isso transforma vidas, né? É, com- eu vi que tem mais um questionamento aí, as pessoas têm muita dúvida da quantidade de se tem que diluir, se não tem que diluir. Então, acho que as pessoas podem até tirar dúvidas depois, né, nisso direto com vocês também ali, é só achar pela rede social, achar nos grupos, tá? Porque a aromaterapia tem que ser simples, descomplicada. Se você tem dúvidas, vou dar uma dica bem importante. Bota um pouquinho de óleo vegetal, de óleo de coco na palma da mão e as gotinhas do óleo essencial e passa. Vai dar certo, né, Zay? sim. Se a pessoa não quer fazer a mistura ali de todos os óleos num blendzinho, faça isso, tá? Então, porque às vezes a criança tem uma pele mais sensível, então é legal Sim. diluir, mas busca ter mais segurança, tá? Então, tanto a Nice como quem tá aqui, quem já tem um pouco mais de tempo dentro da aromaterapia, dos óleos essenciais da doTERRA, pode chamar a gente aí pelas redes sociais que a gente vai estar sempre dando apoio. É até quando algumas mães me pedem ajuda em relação a isso, eu falo, igual eu conversei com vocês, eu falo o que eu sei, mas eu sempre peço para elas entrar em contato com a Nice, porque às vezes ela vai avaliar o momento da criança, porque nem sempre eu usei esses. Ela foi me orientando conforme o Eric ia crescendo. Vai mudando, né? Vai alterando É, conforme a evolução também, né? é isso. Ajuste de dose, enfim. E daí eu sempre falo, a Anice é bem solícita, pode mandar mensagem que ela vai explicar e ela é bem minuciosa, a gente entende com facilidade, não é tão, como é que a gente fala, técnico, né? É mais, ela explica, ela nomeia, ela faz, eu digo, faz a mímica igual ela fez aqui da Nunca, como tu tem que fazer, então tu consegue visualizar, Uhum. então vai ajudar bastante gente. Maravilhoso. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Zay? Deixar algum comentário aqui, né? A Zay também tem o Instagram dela, né, Zay? Sim. Também ela está no grupo, né, ali no Aromatizar, mas também qualquer dúvida, a gente vai colocar né, vai ficar gravado e vai ser colocado nos grupos, né? Também podem tirar dúvidas. E a gente acompanha, né? Eu acho que todo mundo aqui já faz parte né, da equipe. Então, caso você esteja aqui de primeira vez, né, entre em contato, converse com quem convidou você, que vai estar esclarecendo um pouquinho mais sobre essa questão e a gente poder estar ajudando, né? Nós consultores estamos aí para ajudar, né, as pessoas que vêm nos pedir ajuda.
Aqui a Flávia colocou, tem um sobrinho de 9 anos com autismo. Deixa eu ver aqui a mensagem da Flávia. Saiu a mensagem aqui para mim. Alguém consegue ler a mensagem da Flávia? Deixa eu ver aqui. Flávia, se quiseres abrir também ali para comentar, fazer algum comentário. Ela colocou aqui, bom que ficará gravada, Nice, Ah, sim, tá tá? certo. É isso. Muito obrigada, né? Se vocês não quiserem colocar mais alguma coisa, então, né, a gente vai disponibilizar essa gravação, né, essa live, e com esse assunto, com esse tema tão importante, né, Zai? Muito obrigada pela Eu que sua disposição, agradeço. por você estar aqui conosco, estar compartilhando com, né, com mães, com os consultores que vão poder passar para outras pessoas soluções incríveis aí, né, com os óleos essenciais para essas questões. E o autismo, então, né, a gente precisa dar uma atenção com muito carinho, porque tanto, né, a criança, né, o autista, quanto a família também precisam de ajuda. Sim, Fica muito. aqui o meu muito obrigada por você estar conosco aqui. Eu que agradeço, Nícia. Um abraço. Um beijo, um abraço e boa noite a todos. Até a Boa próxima noite. semana na Educação Até. Continuada, próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.